Você realmente sabe com quem está falando quando ora? Suas palavras podem ser uma ponte para a glória ou um portal para o abismo? E se eu te dissesse que algumas orações, mesmo com as melhores intenções, estão convidando forças que você jamais imaginou? O Espírito de Deus me impulsiona hoje a levantar uma voz de advertência e revelação para proteger o seu povo. Neste vídeo, desvendaremos 7 tipos de orações que, sem você saber, abrem brechas para o inimigo agir, e a quinta delas é a mais perigosa que você pode proferir. Esta é uma revelação profunda, muitas vezes ignorada até mesmo em círculos cristãos, que pode mudar para sempre a forma como você se relaciona com o mundo espiritual. Se você se sente estagnado, atacado espiritualmente ou sua fé parece não ter poder, prepare-se para entender o porquê e como reverter isso. Você realmente sabe com quem está falando quando ora? Suas palavras podem ser uma ponte para a glória ou um portal para o abismo? E se eu te dissesse que algumas orações, mesmo com boas intenções, estão convidando forças que você jamais imaginou? O Espírito de Deus me impulsiona hoje a levantar uma voz de advertência e revelação para proteger o seu povo. Neste vídeo, desvendaremos 7 tipos de orações que, sem você saber, abrem brechas para o inimigo agir, e a quinta delas é a mais perigosa que você pode proferir. Esta é uma revelação profunda, muitas vezes ignorada até mesmo em círculos cristãos, que pode mudar para sempre a forma como você se relaciona com o mundo espiritual. Ela é a oração do contrato espiritual obscurecido. Eu sei que essa frase soa pesada, quase como algo saído de um livro de ficção, mas a realidade espiritual é muito mais profunda e assustadora do que imaginamos. Eu mesmo, anos atrás, em meu ministério, presenciei algo que me abalou profundamente. Uma jovem, cheia de dons, com um ministério promissor, começou a definhar espiritualmente. Suas orações se tornaram vazias, sua alegria se esvaiu, e uma opressão pesada a sufocava. Ela não entendia o porquê, pois aparentemente não havia pecado grave em sua vida. Foi então que, em um momento de profunda oração e jejum, o Espírito de Deus me revelou a verdade. Ela havia, em sua angústia e buscando atalhos espirituais para resolver problemas financeiros e afetivos, proferido orações que, mesmo parecendo piedosas à primeira vista, eram na verdade contratos espirituais com entidades das trevas. Ela não buscou diretamente um pacto com o diabo, mas suas orações eram condicionais, cheias de barganhas e promessas a forças que ela acreditava serem divinas, mas que não eram o Deus da Bíblia. Ela orava dizendo: se o Senhor me der isso, eu faço aquilo, mas o Senhor a quem ela se referia não era o único e verdadeiro Deus. Ela estava invocando poderes que não eram de Deus, e isso a aprisionou. Você pode estar se perguntando: mas como uma oração pode se tornar um contrato espiritual com as trevas? Amados, a oração não é apenas uma conversa, é um ato de fé, um mover espiritual de proporções cósmicas. Se você se sente estagnado, atacado espiritualmente ou sua fé parece não ter poder, prepare-se para entender o porquê e como reverter isso. Vamos mergulhar nestas verdades que podem libertar sua vida e sua oração. A primeira oração que abre portais demoníacos é a oração da auto-justificação, o veneno do fariseu moderno. Esta oração nasce de um coração que se vê superior, mais santo, mais digno que os outros. É a oração de quem aponta o dedo, de quem se compara e se eleva, esquecendo que toda justiça procede unicamente de Cristo. Lembrem-se da parábola do fariseu que orava de pé, agradecendo por não ser como os outros homens, pecadores, publicanos. Ele se auto-justificava, e sua oração não alcançou o trono de Deus. Ao invés disso, ela abriu uma brecha para o orgulho, a hipocrisia e a cegueira espiritual. A segunda é a oração do ocultismo infiltrado, invocando poderes que não são de Deus. Há irmãos, quantos cristãos em sua busca por resultados rápidos ou por uma experiência espiritual mais intensa, se voltam para práticas e invocações que, embora pareçam inofensivas, vêm de fontes obscuras. Achar que se pode usar rituais ou palavras de poder que não têm sua origem na palavra e no Espírito de Deus é brincar com fogo.
Simão, o mago em Atos, tentou comprar o poder do Espírito Santo querendo manipular o que é sagrado. Essa atitude é uma porta escancarada para enganos e para influência demoníaca, pois você está buscando poder fora da fonte legítima. Quando você ora, você está ativando forças. E se a sua oração está ligada a uma intenção de barganha, de troca, de manipulação do divino, ou se você está buscando respostas e poder fora da soberania de Cristo, você está abrindo uma porta escura. Imagine essa oração como uma balança espiritual, onde cada palavra, cada intenção, cada desejo pesa. E no caso do contrato espiritual obscurecido, o peso não é para a balança de Deus, mas para a balança do inimigo. A oração do contrato espiritual obscurecido é a mais perigosa de todas porque ela te liga a poderes demoníacos, mesmo que você não perceba. Ela te aprisiona em cadeias invisíveis, mas reais. Ela te torna um devedor espiritual, e o inimigo virá cobrar. Você pode estar pensando que está apenas tentando de tudo, mas no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você está sob a soberania de Cristo, ou está sujeito às trevas. A Bíblia nos adverte contra qualquer forma de feitiçaria, adivinhação ou invocação de espíritos. Em Deuteronômio 6:10-12 lemos: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos, nem quem consulte os espíritos, nem quem consulte os mortos. Porque todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor. Embora não seja uma oração explícita a entidades demoníacas, a oração de contrato obscurecido tem a mesma essência. Buscar poder e respostas fora do caminho estabelecido por Deus. A terceira oração perigosa é a oração de maldição disfarçada, quando a justiça se torna vingança. Parece certo desejar que a justiça seja feita, não é? Mas quando nossa oração se torna um pedido de retribuição, de punição ao outro, ela se desvia do coração de Cristo. Quando o discípulo Pedro, vendo Jesus ser preso, sacou a espada, ele estava agindo por um senso de justiça humana, mas Jesus o repreendeu. A vingança pertence ao Senhor. Orar por maldição, mesmo que seja disfarçada de justiça divina, é dar legalidade ao inimigo para agir em sua própria vida e na de outros, pois o perdão é a chave que desarma as trevas. Mas espere, o que estou prestes a revelar sobre a oração número 5 é tão chocante que pode mudar sua vida para sempre. E no final, tem um bônus secreto que selará tudo isso. Antes de prosseguirmos, eu te convido a um ato de obediência e fé que vai ativar algo no reino invisível. Eu quero que você agora declare nos comentários: eu fecho todo portal demoníaco em minha vida em nome de Jesus. Ao declarar isso, você não está apenas digitando palavras, você está selando um pacto espiritual, ativando a autoridade que o Espírito Santo te concedeu. Esta é uma ordem divina para você se posicionar, e se esta palavra está tocando seu coração, se está te despertando para uma verdade profunda, então deixe seu like. Cada like que você dá empurra esta palavra salvadora para alguém que está prestes a desistir, para alguém que está caindo em engano, para alguém que precisa desesperadamente desta libertação. É uma tentativa de forçar a mão de Deus, ou pior, de negociar com o que não é Deus. Esta oração se manifesta de diversas formas. Pode ser quando você, desesperado, promete algo a Deus que você sabe que não pode cumprir, tentando barganhar por uma bênção. Você não está barganhando com Deus, mas abrindo uma brecha para o inimigo. Pode ser quando você busca conselhos em fontes esotéricas, mesmo cristianizadas, acreditando que há um conhecimento oculto que Deus não te revelou. Pode ser quando, em sua aflição, você clama a qualquer força que possa te ajudar, sem discernir a origem dessa força. A oração do contrato espiritual obscurecido é extremamente perigosa porque ela te liga a poderes demoníacos, mesmo que você não perceba. Ela se disfarça de fé, mas é incredulidade. Ela se veste de piedade, mas é rebelião. Ela te aprisiona em cadeias invisíveis, mas reais. Ela te torna um devedor espiritual.
e o inimigo virá cobrar. Você pode estar pensando que está apenas tentando de tudo, mas no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você está sob a soberania de Cristo, ou está sujeito às trevas. Eu vi o que essa oração fez àquela irmã. Ela estava presa, sem forças para lutar, até que a verdade a libertou. Se você se identifica com isso, se você já fez orações de barganha, de promessas condicionais, ou buscou poder em lugares que não eram Deus, o Espírito Santo está te advertindo hoje. Há uma saída, há libertação em Cristo Jesus. Dar like não é apenas um clique, é um ato de responsabilidade espiritual, é ser um canal para a luz alcançar as trevas. E o quarto tipo de oração é a oração da incredulidade camuflada, ofendendo a soberania divina. Quantas vezes oramos, mas no fundo duvidamos que Deus possa ou queira nos responder? Os israelitas no deserto, mesmo vendo milagres diários, duvidaram da provisão de Deus. Essa oração, mesmo que proferida com palavras piedosas, é um insulto àquele que é todo-poderoso. Ela não abre portas celestiais, mas sim brechas para a desesperança e a falta de fé, que são terrenos férteis para o inimigo. A quinta oração é a mais perigosa de todas, a oração do contrato espiritual obscurecido. Esta é a mais sutil e devastadora. Ela acontece quando, em momentos de desespero, buscamos ajuda espiritual fora dos princípios bíblicos, fazendo acordos, promessas ou pactos com entidades que não são Deus. Lembrem-se de Saul, o rei de Israel, que em sua angústia buscou a médium de Endor. Ele abriu um portal para o ocultismo, para a feitiçaria, e o resultado foi trágico. Muitos cristãos, sem perceber, se envolvem em correntes que exigem sacrifícios ou ofertas para que a oração seja respondida, ou buscam mentores que operam em um falso poder. Isso é um convite direto a forças demoníacas, formando contratos espirituais que aprisionam a alma e abrem portais de opressão e destruição. A oração do contrato espiritual obscurecido é uma ponte direta para o abismo. A sexta oração é a oração da idolatria velada, adorando a bênção, não o abençoador. Depois dessa revelação, tão impactante, chegamos à sexta oração, a oração da idolatria velada. Esta oração é sutil, mas igualmente perigosa, pois adora a bênção, não o abençoador. Enquanto a oração de contrato obscurecido busca uma aliança com o que não é Deus, a idolatria velada coloca a criação no lugar do Criador. É quando sua oração se concentra tanto no o que você quer, que você esquece quem é o doador de todas as coisas. É uma armadilha que muitos cristãos caem sem perceber. Lembre-se do povo de Israel adorando o bezerro de ouro em Êxodo 32. Eles não haviam esquecido completamente de Deus, mas queriam uma representação visível, algo tangível para adorar, algo que pudessem controlar. Essa é a essência da idolatria velada, transformar a bênção em um ídolo. Você ora por um casamento, por um filho, por um trabalho, por cura, e essas são coisas boas. Mas se o seu coração está tão fixado na bênção que você se esquece de amar e adorar o doador da bênção, você está em perigo. Suas orações se tornam um ritual para obter o que você quer, e não um relacionamento com o Pai. Quando suas orações se tornam uma lista de desejos egoístas, onde a vontade de Deus é secundária, você está praticando idolatria velada. O apóstolo Tiago adverte em Tiago 4:3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Isso é idolatria. É quando o objeto da sua oração se torna mais importante do que o próprio Deus. Quantas vezes nossas orações são focadas mais nos nossos desejos, nas nossas necessidades materiais, do que no próprio Deus? É a oração que busca o milagre pelo milagre, a cura pela cura, a prosperidade pela prosperidade e não o Deus que cura, que provê, que opera milagres. Como Israel adorou o bezerro de ouro, trocando o Deus vivo por uma imagem que representava suas próprias ambições. Quando a bênção se torna o centro, e não o abençoador, abrimos uma brecha para a insatisfação, a ganância e a distorção da fé. E agora, a sétima oração, a oração sem perdão, o elo que te prende ao inferno. Jesus foi claro: se não perdoarmos, não seremos perdoados.
A oração de um coração que se recusa a perdoar é uma abominação diante de Deus. O servo que não perdoou seu companheiro foi entregue aos torturadores. A falta de perdão não é apenas uma emoção, é uma prisão espiritual que te liga às trevas, que impede suas próprias orações de subirem e que mantém portais abertos para a amargura, a doença e a opressão demoníaca. Perdoar não é esquecer, é escolher liberar. Eu prometo que o ponto sobre a oração sem perdão trará uma transformação radical em sua vida, explicando um fenômeno que talvez você experimente, mas não compreende. Existem 2 bônus secretos reservados para o final, marcas tão poderosas que só quem perseverar até o último minuto as descobrirá. Quem ficar até o final terá acesso a um conhecimento que selará tudo o que foi aprendido. Essa oração abre uma brecha espiritual, pois desvia sua adoração e sua confiança do único que é digno. Ela enfraquece sua fé e te impede de experimentar a verdadeira intimidade com Deus. E agora, para aqueles que perseveraram até aqui, que tiveram a coragem de confrontar essas verdades incômodas, tem uma recompensa. Tenho 2 bônus secretos que vão aprofundar ainda mais seu discernimento e te equipar para a guerra espiritual. Mas antes vamos ao último ponto, a 7ª oração, que é o elo que te prende ao inferno. Chegamos ao ponto crucial, guerreiro de Cristo. Se você perseverou até aqui, é porque o Espírito Santo te impulsionou. É porque você é parte de um remanescente, de um povo que anseia por mais do que religiosidade superficial. As promessas que fiz no início deste vídeo não foram em vão, e agora, neste momento de profunda revelação, elas serão cumpridas. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir não é para os fracos ou para os curiosos, mas para aqueles que buscam a santidade e a libertação verdadeira. Asterisco Mora, oração do contrato espiritual obscurido, a mais perigosa de todas. Asterisco Mora. Muitos de vocês, talvez sem perceber, já proferiram orações que, em sua essência, são contratos espirituais obscuros. Não se trata de um pacto direto com o diabo, não, mas de uma barganha velada com o divino, ou pior, com entidades que se disfarçam de luz. Você oferece algo, espera algo em troca. Você condiciona a sua fé, a sua obediência, a um resultado específico, para que mais guerreiros se juntem a nós nesse altar de fogo. Inscreva-se no canal. Este não é apenas um canal, é um lugar onde guerreiros se alimentam espiritualmente, onde a verdade é revelada e onde a comunidade de fogo cresce. Inscrever-se é se juntar a um exército que busca santidade e libertação. Em um tempo onde a linha entre o sagrado e o profano parece cada vez mais tênue, onde a superficialidade domina e a busca por um evangelho sem renúncia se tornou a norma, Deus adverte. Ele eleva uma voz profética em meio ao caos, chamando seu povo de volta à santidade, ao discernimento e à verdadeira adoração. Não é sobre o que parece ser, mas sobre o que realmente é aos olhos do Eterno. A igreja de hoje muitas vezes tem normalizado práticas que, em sua essência, são graves abominações. O que antes causava temor e tremor, hoje é encarado com indiferença, como se a graça de Deus fosse uma licença para a imprudência espiritual. Mas a verdade é que a graça nos capacita a viver em santidade, não a ignorar os perigos que espreitam. Muitos buscam poder, unção e manifestações, mas poucos questionam a fonte de onde esses desejos e práticas realmente se originam. A aparência de piedade pode esconder uma realidade espiritual profundamente corrompida. Estamos vivendo em um tempo onde ensinamentos distorcidos, disfarçados de modernidade ou de uma falsa graça, estão abrindo portas para o inimigo de maneiras sutis e devastadoras. O que você pensa que é uma oração sincera, pode ser na verdade um portal para o abismo. E se esse resultado não vem, você se frustra, desanima e muitas vezes se afasta. Lembre-se da jovem que mencionei, aquela que, em sua angústia, buscou atalhos espirituais. Ela não fez um pacto satânico explícito, mas suas orações eram cheias de condicionais. Deus, se o Senhor me der isso, eu farei aquilo. Se o Senhor resolver meu problema, eu prometo que nunca mais farei tal coisa.
Ela buscava um poder que operasse fora da soberania de Cristo, um poder que ela pudesse controlar. E o inimigo, astuto, usou essa brecha. Ela se viu amarrada a uma opressão terrível, porque suas orações, embora parecessem piedosas, eram na verdade uma forma de idolatria, de tentar manipular o Criador. A essência do contrato espiritual obscurecido é buscar poder fora de Deus. É tentar negociar com o Todo-Poderoso, como se ele fosse um banqueiro celestial ou um gênio da lâmpada. É uma ofensa à sua soberania, à sua graça e ao seu amor incondicional. Você não pode barganhar com Deus. Você não pode comprar a sua bênção. A salvação é pela graça mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9 nos diz isso claramente. E a nossa oração deve ser uma expressão de dependência, de confiança, e não de barganha. E agora, a sexta oração que abre portais, a oração da idolatria velada, adorando a bênção, não o abençoador, soreu. Essa é sutil traiçoeira. Você ora com fervor, com lágrimas, mas o seu coração está fixo na bênção, não em quem a concede. O Espírito de Deus me impulsiona hoje a levantar uma voz de advertência e revelação, para proteger o seu povo. Neste vídeo, desvendaremos 7 tipos de orações que, sem você saber, abrem brechas para o inimigo agir, e a quinta delas é a mais perigosa que você pode proferir. Esta é uma revelação profunda, muitas vezes ignorada até mesmo em círculos cristãos, que pode mudar para sempre a forma como você se relaciona com o mundo espiritual. Se você se sente estagnado, atacado espiritualmente ou sua fé parece não ter poder, prepare-se para entender o porquê e como reverter isso. A palavra de Deus é clara. Ela nos adverte e nos guia. Em Mateus 6, versículos 7 e 8, Jesus nos ensina: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Essa passagem não é apenas uma diretriz sobre a extensão de nossas orações, mas um fundamento teológico profundo sobre a natureza da comunicação com o divino. Jesus nos adverte contra a idolatria da repetição vazia, uma prática comum entre os gentios que acreditavam que o volume ou a cadência de suas palavras forçaria seus deuses a ouvi-los. Aqui, Jesus contrasta a futilidade dessa abordagem com a onisciência de nosso Pai Celestial. Ele sabe o que precisamos antes mesmo que peçamos. Isso revela a natureza de um Deus que é íntimo, que não precisa ser persuadido por rituais ou fórmulas mágicas, mas que anseia por um relacionamento genuíno. Você quer o carro novo, a cura, o casamento, o emprego, mais do que você quer a Deus. Seus desejos se tornam ídolos, e sua adoração é desviada do Criador para a criatura. Lembra-se de Israel adorando o bezerro de ouro? Êxodo 32 nos mostra a tragédia de um povo que, mesmo tendo visto a glória de Deus, voltou-se para um ídolo feito por suas próprias mãos. Eles queriam um Deus que pudessem ver, tocar, controlar. Um Deus que lhes desse o que queriam, quando queriam. Essa é a idolatria velada. Ela se manifesta quando você busca a Deus pelos seus presentes, e não pela sua presença. Quando a sua alegria está na resposta da oração, e não no relacionamento com o Pai. E agora, prepare-se, pois o Espírito Santo me impele a revelar verdades ainda mais profundas. Não se trata apenas de orações que abrem portais, mas de princípios eternos que regem o mundo espiritual. Fica comigo, porque o que vem a seguir é a chave para selar de vez todas as brechas em sua vida. Bônus, secreto 1, a oração do sacrifício vazio, quando a fé se torna rito sem vida. Bora. Esta é uma oração pouco discutida, raramente ensinada, mas com um poder devastador para fechar os céus sobre a sua vida. Muitos cristãos, em sua busca por agradar a Deus, ou por alcançar uma bênção, caem na armadilha do sacrifício vazio. Eles se propõem a fazer jejuns longos,
a dar ofertas generosas, a realizar vigílias intermináveis, tudo com a intenção de forçar a mão de Deus ou de merecer a sua atenção. O que esse texto nos revela sobre a natureza de Deus? Ele é soberano, amoroso e conhece cada detalhe de nossa existência. Ele não é um ser distante que precisa ser impressionado por nossas performances espirituais. Sobre as consequências espirituais, vemos que a oração vazia não apenas é ineficaz, mas também pode ser ofensiva, pois demonstra uma falta de fé na capacidade e no desejo de Deus de nos abençoar. Quanto à responsabilidade humana, somos chamados a orar com fé, com um coração sincero e com a consciência de que estamos falando com um Pai que nos ama. Contrasta isso com o que muitos pastores modernos ensinam, que você deve decretar, determinar, profetizar com frases de efeito, como se a sua boca tivesse o poder de criar a realidade, independente da vontade de Deus. Isso não é fé, é feitiçaria disfarçada, uma mentira do inferno que disfarça a manipulação espiritual como graça e modernidade. Deus não é um gênio da lâmpada, nem um servo que cumpre nossos caprichos. Ele é o soberano. Pense em Elias. Em Tiago 5:17 da manhã menos 18 lemos: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias não usou vãs repetições, ele orou com fé e alinhamento à vontade de Deus. Sua oração não era uma tentativa de forçar a mão de Deus, mas uma expressão de sua confiança na soberania e no poder do Senhor. Parece piedoso, não é? Mas há uma linha tênue entre a disciplina espiritual e o legalismo, entre a fé e a tentativa de manipular o divino. Por que esta verdade é tão pouco conhecida? Porque ela confronta a nossa natureza humana de querer controlar, de querer barganhar. Ela desmascara a nossa tendência de transformar a fé em uma lista de tarefas, em um conjunto de ritos que, cumpridos, nos dariam direito a algo. Mas Deus não se impressiona com sacrifícios vazios. Ele não se compra com rituais. Ele deseja um coração quebrantado e contrito. Salmos 51:17 declara: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não é o ato em si que importa, mas a intenção do coração por trás do ato. Você já se sentiu frustrado e exausto após um jejum que não trouxe a resposta esperada? Ou talvez tenha dado uma oferta substancial, esperando um retorno imediato, e nada aconteceu. Essa sensação de vazio, de que seus esforços não foram suficientes, é a validação de que você pode ter se engajado em uma oração de sacrifício vazio. Você estava buscando a bênção, não o abençoador, o retorno, não o relacionamento. A aplicação prática imediata é esta: examine seu coração em cada ato de sacrifício. Pergunte-se: estou fazendo isso por amor a Deus e para a sua glória, ou estou tentando obter algo dele? A verdadeira oração de sacrifício é a entrega da sua vontade à vontade de Deus, é a renúncia do seu eu para que ele cresça. A consequência foi dramática: seca e depois chuva. A oração de Elias foi eficaz porque estava fundamentada na fé e na vontade de Deus, não em fórmulas vazias. Esta revelação não é para depois, mas para agora. O tempo está se esgotando e decisões erradas estão sendo tomadas neste momento, abrindo portas e portais para o inimigo. É hora de despertar. Prepare-se, pois as revelações numeradas específicas começarão agora. Você realmente sabe com quem está falando quando ora? Suas palavras podem ser uma ponte para a glória ou um portal para o abismo. E se eu te dissesse que algumas orações, mesmo com boas intenções, estão convidando forças que você jamais imaginou? O Espírito de Deus me impulsiona hoje a levantar uma voz de advertência e revelação para proteger o seu povo. Neste vídeo, desvendaremos 7 tipos de orações que, sem você saber, abrem brechas para o inimigo agir, e a quinta delas é a mais perigosa que você pode proferir. Esta é uma revelação profunda, muitas vezes ignorada, até mesmo em círculos cristãos, que pode mudar para sempre a forma como você se relaciona com o mundo espiritual.
se você se sente estagnado, atacado espiritualmente, ou sua fé parece não ter poder, prepare-se para entender o porquê e como reverter isso. A primeira oração que abre portais demoníacos é a oração da autojustificação, o veneno do fariseu moderno. Esta é uma declaração de arrogância espiritual, onde o orador se eleva e despreza os outros, acreditando que sua própria retidão o torna digno da atenção divina. É o sacrifício de louvor que brota de um coração grato, independentemente das circunstâncias. Hebreus 1:15 nos exorta: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Isso é um sacrifício que abre os céus, não um portal demoníaco. E agora, prepare-se para a revelação mais poderosa de todas. Esta é a chave mestra, a verdade que sela todas as anteriores, o conceito de maior poder transformador de todo este vídeo. Esta é a marca suprema, a revelação final, a verdade que coroará todo o nosso entendimento. Asterisco bônus secreto 2, a oração da submissão total à soberania de Cristo, a chave mestra da libertação, asterisco bora. Tudo o que falamos sobre orações que abrem portais demoníacos, sobre enganos e armadilhas, encontra sua solução e sua antítese nesta única e poderosa verdade, a oração da submissão total à soberania de Cristo. Esta não é apenas uma oração, mas um estilo de vida, uma postura de coração, que transforma completamente a maneira como você se relaciona com Deus e com o mundo espiritual. Ela é a peça que faz o quebra-cabeça completo fazer sentido. Se a oração da autojustificação nos leva à soberba, a submissão a Cristo nos leva à humildade. Se a oração do ocultismo infiltrado busca poderes estranhos, a submissão a Cristo nos conecta à única fonte de poder verdadeiro. Se a oração de maldição disfarçada nos enreda em vingança, a submissão a Cristo nos ensina o perdão e o amor. É a essência da hipocrisia, um veneno que corrói a alma e cria uma barreira intransponível entre o homem e a verdadeira graça de Deus. A palavra de Deus é clara em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo, desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O significado espiritual desta oração é devastador. Ela revela um coração endurecido, incapaz de reconhecer a própria necessidade da graça divina. A autojustificação é um portal para o engano, onde o inimigo sussurra mentiras sobre sua própria suficiência, cegando-o para a verdadeira humildade e dependência de Deus. Quando você se exalta em sua oração, você não está se conectando com o Pai, mas sim com o orgulho que precede a queda, convidando o julgamento e a frieza espiritual. Se a oração da incredulidade camuflada ofende a Deus, a submissão a Cristo nos leva à fé inabalável. Se a oração do contrato espiritual obscurecido nos aprisiona, a submissão a Cristo nos liberta. E se a oração da idolatria velada desvia nossa adoração, a submissão a Cristo nos centra no abençoador. Finalmente, se a oração sem perdão nos prende ao inferno, a submissão a Cristo nos liberta para perdoar e ser perdoados. Esta submissão total significa render cada área da sua vida ao domínio de Jesus Cristo. Significa reconhecer que Ele é Senhor absoluto, e que sua vontade é perfeita, agradável e boa. Não é uma submissão de fraqueza, mas de poder. É a submissão que nos alinha com o plano eterno de Deus.
Filipenses 2:9-11 proclama: pelo que também Deus o exaltou sober. Você chegou até aqui, guerreiro espiritual. Sua perseverança não é em vão. Você investiu seu tempo, abriu seu coração e demonstrou uma fome por santidade e discernimento que agrada a Deus. Cada minuto que você dedicou a esta jornada, cada revelação que recebeu, é um passo em direção à sua completa libertação e ao fortalecimento da sua fé. O Espírito Santo tem trabalhado em você, desvendando enganos e preparando o terreno para uma profunda transformação. Agora, eu te convido a um momento de profunda conexão com o Pai. Não é apenas uma oração, é uma estratégia espiritual, um ato de guerra contra as trevas e um selo de aliança com o reino da luz. Esta oração não só afasta a presença de Deus, mas também atrai um espírito de legalismo e crítica, que aprisiona tanto quem ora quanto aqueles ao seu redor. A história do fariseu na parábola de Jesus é um espelho para muitos de nós. Ele se via como um modelo de piedade, mas seu coração estava cheio de desprezo. Ele observava todas as leis, mas seu espírito estava longe de Deus. Ele orava, mas sua oração era um monólogo egocêntrico, não uma comunhão genuína. Ele se sentia superior, mas era o publicano, com sua humildade e arrependimento, que encontrou favor diante de Deus. A autojustificação é uma armadilha sutil, uma fumaça que impede a visão da própria condição pecaminosa. Você já se pegou enumerando suas boas obras diante de Deus, como se estivesse apresentando uma lista de méritos? Você já sentiu um certo desprezo por aqueles que considera menos espirituais que você? Será que essa atitude tem roubado a alegria da sua fé e o poder da sua oração? O Espírito Santo está revelando a você agora que a verdadeira justificação vem da cruz, não das suas próprias obras. E se a oração da autojustificação já é perigosa, a próxima é ainda mais insidiosa, pois ela se disfarça de poder e espiritualidade, mas na verdade é uma ponte direta para as trevas. A segunda oração que abre portais demoníacos é a oração do ocultismo infiltrado, invocando poderes que não são de Deus. Esta é uma oração que busca atalhos, que tenta manipular as forças espirituais por meio de palavras, rituais ou invocações, que não têm sua origem na palavra de Deus. Eu peço que você feche seus olhos por um instante. Deixe o barulho do mundo lá fora e concentre-se apenas na voz do Espírito Santo que te guia neste momento. Se puder, coloque sua mão direita sobre o coração, como um sinal de que você entrega a Deus o centro do seu ser, suas emoções, seus desejos e suas intenções mais profundas. Este é um ato de rendição e abertura que tem um significado espiritual imenso. Ao fazer isso, você está declarando que está pronto para receber a limpeza, a libertação e o preenchimento divino. Eu vou te guiar em uma oração estratégica poderosa. Uma oração que desatará cadeias, fechará portas demoníacas e abrirá novos céus sobre a sua vida. Prepare-se, pois o que está prestes a acontecer no mundo espiritual é real e transformador. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Deus vivo, eu me coloco diante de Ti. Eu invoco a autoridade que me foi concedida pelo sangue do Cordeiro e pela obra redentora da cruz. Eu reconheço que, em momentos de ignorância ou fragilidade, minha boca proferiu palavras que não honravam o Teu nome. Eu reconheço que, por falta de discernimento, permiti que o inimigo encontrasse brechas em minha vida através de orações mal direcionadas. Eu reconheço que minha carne, meu ego e minhas próprias vontades muitas vezes se sobrepuseram à Tua soberania, buscando atalhos e soluções humanas para problemas espirituais. Eu reconheço que em minha jornada, posso ter participado de práticas que mesmo com boas intenções, se afastaram da verdade do Teu Evangelho. É a busca por um poder além do normal, que muitas vezes se mascara de revelação profunda, ou conhecimento secreto, mas que na verdade é uma rebelião contra a soberania divina. Em Atos capítulo 8, versículos 9-24, lemos a história de Simão, o mago. Ora, havia um homem, chamado Simão, que,
Antes, praticara magia naquela cidade, e iludindo o povo de Samaria, se dizia figura importante, ao qual todos, desde o menor até o maior, davam ouvidos, dizendo: Este é o poder de Deus que se chama grande. E davam-lhe ouvidos, porque lhes havia muitos vinha iludindo com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que lhes anunciava o evangelho do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, tanto homens como mulheres se batizaram. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto e, admirado, via os sinais e grandes maravilhas que se faziam. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, para lá lhes enviaram Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Eu te confesso, Senhor, que em alguns momentos minha oração se tornou auto-justificação, uma tentativa de manipular a ti ou aos outros. Eu confesso que, em minha busca por poder ou respostas, explorei caminhos que se assemelham ao ocultismo, invocando forças que não eram de ti. Eu confesso que, por vezes, a minha oração foi uma maldição disfarçada, um desejo de vingança camuflado de justiça. Eu confesso que a incredulidade se escondeu em minhas petições, duvidando da tua soberania e do teu amor. Eu confesso, Pai, que em momentos de desespero fiz contratos espirituais obscurecidos, barganhas com o mundo espiritual que me ataram a forças das trevas, buscando bênção sem uma verdadeira submissão. Eu confesso que a idolatria velada se manifestou em meu coração, adorando as bênçãos mais do que o abençoador, buscando os presentes em vez do doador. E eu confesso com profundo arrependimento que a falta de perdão se alojou em meu coração, impedindo o fluxo da tua graça e me mantendo cativo. Eu clamo agora pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, derramado na cruz do Calvário, que o teu sangue, Senhor, me lave, me purifique e me santifique. Eu peço que o sangue de Jesus limpe minha mente de todo pensamento distorcido, de toda mentira do inimigo, de toda ideologia humana que se levantou contra o teu conhecimento. Eu peço que o sangue de Jesus limpe minha alma de toda amargura, ressentimento, mágoa e falta de perdão. Eu peço que o sangue de Jesus limpe meu espírito de toda contaminação, de toda influência maligna, de toda brecha e portal que foi aberto por minhas orações ou por qualquer outra prática espiritual equivocada. Pedro, porém, lhe disse: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste adquirir por dinheiro o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e ora ao Senhor, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura, e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. O significado espiritual desta oração é a abertura de um portal direto para a influência demoníaca. Quando você busca poder fora da vontade e dos caminhos de Deus, você está, na verdade, convidando espíritos enganadores a operarem em sua vida. A oração que se inclina para o misticismo, para a busca de segredos ou chaves que não estão claramente revelados na Bíblia, é uma emulação da serpente no Éden, prometendo conhecimento e poder que só Deus possui. Esta prática, mesmo que disfarçada de piedade, é uma forma de feitiçaria espiritual, onde o coração do orador está mais interessado no controle e na manifestação de poder, do que na rendição e obediência ao Senhor. Simão, o mago, é o arquétipo do ocultismo infiltrado. Ele viu o poder de Deus manifestado através dos apóstolos e desejou esse poder para si, não para glorificar a Deus, mas para seu próprio prestígio e controle.
Ele tentou comprar o dom do Espírito Santo, demonstrando que seu coração ainda estava preso à manipulação e à magia que antes praticava. Eu peço que o teu sangue feche toda e qualquer porta espiritual que tenha sido aberta para o inimigo em minha vida, em minha família e em meu ambiente. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio agora a todo espírito de auto-justificação, a todo espírito de engano e manipulação em minhas orações. Eu renuncio a todo espírito de ocultismo infiltrado, a toda busca por atalhos e poderes que não vêm de Deus. Eu renuncio a todo espírito de maldição disfarçada, a todo desejo de vingança e a toda oração de contenda. Eu renuncio a todo espírito de incredulidade camuflada, a toda dúvida sobre a tua soberania e o teu poder. Eu renuncio e quebro agora, em nome de Jesus, todo contrato espiritual obscurecido, toda barganha feita com as trevas, toda aliança com o inimigo que me aprisionou. Eu renuncio a todo espírito de idolatria velada, a todo apego às bênçãos em detrimento do abençoador. Eu renuncio a todo espírito de falta de perdão, a toda prisão de amargura e ressentimento. Eu ordeno a todos esses espíritos malignos que saiam da minha vida agora, em nome de Jesus, e não retornem jamais. Espírito Santo, eu te convido a preencher cada área que foi limpa e purificada. Eu peço que a tua presença preencha minha mente com a sabedoria divina, com o discernimento espiritual e com a mente de Cristo. Eu peço que a tua presença preencha minha alma com a paz que excede todo entendimento, com o amor incondicional e com a alegria indizível. Ele não queria Deus, ele queria o poder de Deus. Quantos de nós, em nossas orações, buscamos a manifestação do poder divino de forma egoísta, sem um coração verdadeiramente rendido? Você já buscou revelações ou profecias que não se alinham com a palavra de Deus, apenas para sentir-se mais espiritual? Você já tentou decretar ou determinar coisas em sua vida, como se suas palavras tivessem poder sobre a vontade soberana de Deus? Será que a busca por experiências sobrenaturais a qualquer custo tem levado você a flertar com práticas que não glorificam o Senhor? Não se engane, o inimigo se disfarça de anjo de luz, e suas orações podem estar abrindo portas para enganos sutis. E se a tentação de invocar poderes estranhos é um perigo, a próxima oração é ainda mais traiçoeira, pois ela se aninha dentro de um desejo de justiça, mas o transforma. Aqueles que já se identificaram com a oração da autojustificação ou com o ocultismo infiltrado, talvez sintam um frio na espinha. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo está te alertando para te proteger, não para te condenar. Ele te ama e quer te dar discernimento. Prepare-se, porque o que vem agora é ainda mais profundo, e pode estar operando em sua vida sem que você perceba. 3. A oração de maldição disfarçada, quando a justiça se torna vingança. Existe uma oração que à primeira vista parece justa, um clamor por retribuição divina contra aqueles que nos feriram. É a oração de maldição disfarçada, um veneno sutil que contamina o coração do crente. Eu peço que a tua presença preencha meu espírito com a tua santidade, com o teu poder e com a tua autoridade, para que eu possa orar de acordo com a tua vontade e manifestar o teu reino na terra. Eu peço que a tua presença renove meus desejos, santifique minhas intenções e direcione cada passo da minha vida para a tua glória. Eu declaro que sou filho amado de Deus, redimido pelo sangue de Jesus. Eu declaro que toda porta demoníaca que foi aberta em minha vida está fechada e selada pelo poder do Calvário. Eu declaro que as cadeias da opressão espiritual foram quebradas e que sou livre em Cristo Jesus. Eu declaro que a minha oração a partir de agora é um canal de bênção, de poder e de glória, alinhada à tua perfeita vontade. Eu declaro que o Espírito Santo me guia em toda a verdade e me capacita a discernir entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Eu declaro que a minha vida é um templo do Espírito Santo, consagrada a ti, Senhor, para a tua honra e glória. Eu declaro que ando em novidade de vida, em santidade e em poder, manifestando o teu reino por onde eu for. Eu selo esta oração em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém.
Neste exato momento, algo concreto mudou no mundo espiritual, para todos que oraram com sinceridade. As portas que estavam abertas para o inimigo foram fechadas pelo poder do sangue de Jesus. Você clama por justiça, mas no fundo o que pulsa é o desejo de vingança, de ver o outro sofrer como você sofreu. O Senhor te adverte hoje. Essa oração, meu amado, não move o céu a seu favor, mas abre brechas para o inimigo plantar amargura e ressentimento em sua alma. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. E também em Romanos 12, versículo 19, a palavra é clara: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A teologia por trás disso é cristalina: Deus é o justo juiz. Quando tomamos para nós o direito de amaldiçoar, de desejar o mal ao próximo, estamos usurpando a prerrogativa divina. Estamos dizendo a Deus que Ele não é capaz de fazer justiça, ou que a nossa justiça é mais eficaz que a dele. Isso é um erro gravíssimo. É um reflexo do velho homem, da carne que ainda luta contra o espírito. Muitos cristãos, feridos e magoados, caem nessa armadilha, orando para que a justiça seja feita, mas com um coração cheio de ódio. O que eles não percebem é que essa oração, em vez de trazer alívio, os acorrenta ainda mais à dor e ao opressor. Ela te impede de perdoar, e o perdão é a chave para a sua própria libertação. Você já se pegou orando para que Deus desse o troco em alguém que te prejudicou? As cadeias que te prendiam foram quebradas. Seu espírito foi limpo e purificado pelo sangue do Cordeiro. Creia nisso, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A partir de agora, sua oração tem um novo poder, um novo propósito e uma nova direção. Viva essa verdade. Parabéns, meu irmão, minha irmã em Cristo. Se você chegou até aqui, você não é como a maioria. Você é parte de um remanescente sedento por santidade, um coração que busca a verdade profunda de Deus, mesmo que ela confronte. Enquanto muitos abandonam a mensagem quando ela se torna um desafio, você permaneceu, demonstrando uma fome espiritual que agrada ao Pai. Você está verdadeiramente comprometido com a santidade, com a liberdade e com a manifestação plena do reino aqui na terra. Recapitulando rapidamente, vimos que a oração da autojustificação envenena a alma. A oração do ocultismo infiltrado invoca poderes estranhos. A oração da maldição disfarçada transforma justiça em vingança. A oração da incredulidade camuflada ofende a soberania divina. A oração do contrato espiritual obscurecido é a mais perigosa de todas. A oração da idolatria velada adora a bênção, não o abençoador. E a oração sem perdão te prende ao inferno. Agora eu quero que você faça algo que transcende a simples interação digital. Eu quero que você escreva nos comentários uma declaração profética, um selo para o que Deus operou em sua vida hoje. Escreva com toda a sua fé. Minhas orações são purificadas, meus portais fechados, minha vida consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Você já sentiu um estranho prazer ao imaginar a pessoa que te feriu recebendo o que merece? Essa é a armadilha da oração de maldição disfarçada. Ela te aprisiona em um ciclo de dor e retribuição, e o inimigo adora isso. Ele se alimenta da sua amargura. Pense em Pedro, quando tentou repreender Jesus em Mateus 16, versículos 21 a 23. Jesus acabara de revelar que precisava sofrer e morrer, e Pedro, em seu amor e zelo humano, disse: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mas Jesus, discernindo o espírito por trás daquela boa intenção, respondeu: Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas que são de Deus, e sim das que são dos homens. Era uma oração de bem-querer, mas com um espírito de oposição ao plano divino. Pedro queria o bem de Jesus, mas com um coração que se opunha à vontade de Deus.
Da mesma forma, você pode querer justiça, mas com um coração que se opõe ao perdão e à misericórdia de Deus. Você entende a gravidade disso? Essa oração, que parece tão inofensiva, é uma porta para a amargura e a falta de perdão, que são fortalezas demoníacas em sua vida. Mas há esperança. O caminho é o perdão e a entrega da justiça a Deus. Clame por cura para o seu coração. Clame para que Deus transforme sua dor em compaixão. Mas espere, o que estou prestes a revelar sobre a oração número 5 é tão chocante, que pode mudar sua vida para sempre. Eu sou livre, e minhas palavras liberam o céu. Escrever isso não é apenas um comentário. É um ato profético, uma ativação no reino espiritual do compromisso que você assumiu com Deus neste dia. Declare isso e veja a diferença. E para que possamos visualizar a extensão desse exército de santidade que Deus está levantando, eu peço que você também escreva nos comentários de onde você está recebendo esta mensagem. Qual é o seu país? Qual é a hora exata em que você está ouvindo isso? Isso não é apenas para curiosidade, mas para que possamos ver um mapa global, um testemunho visível de como Deus está movendo o seu espírito e despertando o seu povo simultaneamente ao redor do mundo. É um movimento global, um despertar coletivo, e você faz parte disso. Agora reflita por um momento. Em algum lugar, neste exato instante, existe alguém que está prestes a proferir uma oração equivocada, alguém que está abrindo uma brecha em sua vida espiritual por falta de conhecimento. Alguém que precisa desta advertência antes que seja tarde demais. A vida eterna dessa pessoa, sua liberdade, o seu relacionamento com Deus, pode ser impactado por este conteúdo. Compartilhar este vídeo não é um favor ao canal, é uma obediência a um chamado divino. É estender a mão de Cristo a alguém que clama por luz. Por favor, eu te imploro, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que o Espírito Santo colocar em seu coração. Seja um instrumento de libertação. E se você chegou até aqui, se você sentiu a profundidade da revelação e a urgência dessa mensagem e ainda não se inscreveu neste canal, eu te convido agora. E no final tem um bônus secreto que vai te dar as ferramentas para se proteger de tudo isso. Fica comigo. 4. A oração da incredulidade camuflada, ofendendo a soberania divina. Agora, meu amado, chegamos a um ponto que muitos consideram paradoxal. Como uma oração pode ser de incredulidade? Não é a oração um ato de fé? Sim, mas existe uma forma de orar que, embora use palavras piedosas, revela uma profunda falta de confiança na soberania e no poder de Deus. É a oração da incredulidade camuflada. É quando você ora, mas no fundo seu coração duvida que Deus possa ou queira agir. Você pede, mas já está convencido de que não será atendido, ou que a situação é impossível. O Senhor te adverte, essa oração é uma ofensa à majestade de Deus. Ela não move a mão de Deus, mas fortalece as cadeias da dúvida e da descrença em sua própria vida. A palavra de Deus em Hebreus 11, versículo 6 declara: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. E Tiago 1, versículos 6 e 7 adverte: Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A teologia por trás dessa oração é uma subversão da fé. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de crer apesar delas. Este não é apenas um canal de entretenimento. Este é um altar onde os filhos de Deus recebem alimento espiritual sólido, revelações que a igreja tradicional muitas vezes não ensina. Aqui, você será equipado para a batalha real, fortalecido em sua fé e conectado a uma família espiritual que busca a santidade acima de tudo. Junte-se a nós, ative o sino para não perder nenhuma revelação, e vamos juntos edificar o reino de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Amém. A verdade que você levará consigo hoje é esta: suas orações são portas. Elas não são apenas palavras ao vento. Elas abrem caminhos espirituais,
para o bem ou para o mal. E o discernimento é sua maior arma. Você não é um mero ouvinte. Você é um templo do Espírito Santo, um guerreiro ungido, um portador do fogo divino, um filho livre de Deus. Sua identidade em Cristo te eleva acima de toda a opressão. Você tem um propósito, uma dignidade que transcende este mundo e uma autoridade que o próprio céu te concedeu. Agora, o chamado que repousa sobre sua vida é claro. Feche as portas que foram abertas por engano ou ignorância. Ative a autoridade que lhe foi dada em Cristo e ande em santidade, com cada oração sendo um ato de adoração e alinhamento com a vontade divina. Que suas palavras se tornem chaves que abrem as comportas do céu e fecham os abismos infernais. E eu prometo a você, por esta palavra que Deus me deu, quando você obedecer a este chamado, sua vida será transformada. Quando oramos com incredulidade camuflada, estamos na verdade projetando nossa falta de fé em Deus, limitando seu poder com nossa visão humana. Estamos dizendo a Ele: eu te peço, mas sei que não podes fazer, ou eu te peço, mas duvido que tu te importes. Essa é uma atitude perigosa, que abre portas para a frustração e para o desânimo espiritual. Ela impede que as promessas de Deus se manifestem em sua vida, não porque Ele não seja fiel, mas porque você não está operando na frequência da fé que ativa o poder divino. Você já se sentiu desanimado antes mesmo de terminar a oração? Já pediu algo a Deus, mas já tinha um plano alternativo caso ele falhasse? Já orou por um milagre, mas por dentro já havia aceitado a derrota? Essa é a incredulidade camuflada, um inimigo silencioso da sua fé. Pense nos israelitas no deserto, como descrito em Números 14, versículo 11. Deus os havia tirado do Egito com sinais e prodígios, mas eles continuavam a duvidar de sua capacidade de levá-los à terra prometida. O Senhor disse a Moisés: até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? A incredulidade deles os impediu de entrar na terra prometida. Da mesma forma, sua incredulidade pode estar impedindo que você entre nas promessas de Deus para a sua vida. Essa oração é um portal para a estagnação espiritual, para a falta de poder e para a contínua frustração. A vitória espiritual será sua porção diária. A bênção do Senhor será liberada de forma abundante em todas as áreas da sua vida. Você verá o inimigo fugir de você 7 vezes. A paz que excede todo o entendimento guardará seu coração e sua mente. Você caminhará em uma nova dimensão de poder e intimidade com Deus. Que a graça inesgotável do Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu de toda maldição e abriu um novo e vivo caminho, esteja sobre você. Que o amor eterno do Pai, que anseia por uma comunhão genuína e sem barreiras, preencha cada fibra do seu ser. E que a comunhão preciosa do Espírito Santo, que nos capacita com discernimento e nos guia em toda a verdade, seja sua porção abundante, selando suas orações e santificando seu caminho, hoje e para todo sempre. Este ministério não para por aqui. Continuaremos juntos, equipando, revelando e fortificando a família de Deus para os desafios e as vitórias que estão por vir. Prepare-se para mais revelações profundas, que te levarão a um novo nível de poder e autoridade espiritual. Fique conosco. Amém e amém. Ela te mantém preso em um deserto de descrença. Mas o Espírito Santo te chama hoje a romper com isso. Ele te convida a confiar plenamente em sua soberania, em seu poder ilimitado e em seu amor incondicional. A cada passo que damos, a cada oração que desvendamos, você percebe a profundidade da guerra espiritual e a seriedade de nossa comunicação com o divino. A revelação que se aproxima, a oração número 5, é um divisor de águas, algo que poucos ousaram abordar com a clareza que o Espírito de Deus me impulsiona a trazer. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir é a chave para entender muitas das batalhas que você tem enfrentado. 5. A oração do contrato espiritual, o BSCU Recido.
A mais perigosa de todas. Chegamos agora, meu irmão, minha irmã, ao ponto culminante desta revelação, a oração que o Espírito Santo me compeliu a destacar como a mais perigosa que você pode proferir. É a oração do contrato espiritual obscurecido. Esta não é uma oração comum. Ela não é apenas uma manifestação de incredulidade ou autojustificação. É uma aliança, um acordo tácito ou explícito, consciente ou inconsciente, com entidades espirituais que não são de Deus. Você pode estar pensando, mas eu jamais faria isso, no. Mas espere, o que estou prestes a revelar transcende tudo que falamos até agora. A oração da incredulidade camuflada já é perigosa, mas agora, prepare-se para encarar a mais traiçoeira de todas. Esta é a quinta oração, a que prometi desde o início, e a mais perigosa que você pode proferir.